O livro sorteado de hoje foi Sonfonias. Isso. Gente, não sou eu que tô escolhendo os livros. Literalmente, tá numa roleta aleatorizada. E tá vindo uns livrinhos bem curtinhos, porque Sonfonias só tem 3 capítulos, então foi realmente bem rápido de ler. Mas eu já li a Bíblia inteira, acho que umas 2 vezes, uma vez, não sei. Foi entre uma e 2 vezes, é porque... Se considerar o tempo que eu li antes de voltar pro mundo, né, que eu não tinha me convertido verdadeiramente, e depois ler a parte... Né, que complexo. Eu vou parar por aqui e voltar pro assunto oficial. Enfim, é um livro muito complexo. Eu busquei saber mais sobre esse livro também, porque realmente, assim, mexeu comigo. Vou falar sobre ele no dia de hoje, que é o dia... Que dia que é hoje? Vamos conferir aqui. 29 de maio. Vamos lá? Então, primeiramente, eu vou dar um contexto sobre o livro de Sonfonias. Então, antes do livro de Sonfonias ocorrer, o povo de Judá estava vivendo um período espiritual muito corrompido. O que eu falei? Corrompido. Gente, hoje as palavras estão complexas para mim. Os reis anteriores haviam levado a nação à idolatria pesada, adoração a Baal, práticas pagãs, injustiça social, violência, líderes corruptos, sacerdotes e profetas distantes de Deus. Então, assim, era uma lista imensa. O pior período veio ali durante o reinado de Manassés. E ele afastou muito o povo de Deus. Mesmo depois de um arrependimento superficial, o coração do povo continuava endurecido. Muitos fingiam servir a Deus, mas eles serviam a ídolos ao mesmo tempo. E é nesse cenário que Sofonias aparece, o profeta. E agora, né, eu falei o antes, agora eu vou falar o durante Sofonias. Sofonias, ele profetizou durante o reinado do rei Josias. Josias foi um homem bom e ele iniciou reformas espirituais. Então ele destruiu altares altares pagãos. E destruiu altares pagãos, tentando então trazer o povo de volta para Deus. Sofonias veio para mostrar que, mesmo tendo essa reforma externa, muitos ainda estavam espiritualmente mortos. E o tema central que o livro vai abordar é o Dia do Senhor. Esse dia seria um tempo de juízo, destruição, exposição do pecado e disciplina divina. Sofonias anuncia o julgamento sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre as nações vizinhas e sobre os arrogantes e injustos. E aí, algo que foi perceptível é que, gente, algo que foi muito perceptível pra mim foi o tom forte que esse livro aborda tudo o que aconteceria. E aí Deus, ele vem e denuncia, então, o orgulho, idolatria, riquezas injustas, complacência espiritual, então Deus não fará bem nem mal, e a corrupção dos líderes. Mas, no meio do juízo, existe esperança. Deus, no livro de Sofonias, ele promete preservar um remanescente humilde. Então, esse remanescente seriam as pessoas que realmente buscavam a Deus. Isso foi o que aconteceu durante Sofonias, e agora eu vou falar o depois de Sofonias. As advertências acabaram se cumprindo. Algumas décadas depois, então, Jerusalém foi destruída. O povo foi levado para exílio na Babilônia e o templo foi destruído. Aí, o livro aponta tanto para um julgamento histórico imediato, quanto para um futuro ainda maior. Mas o livro, inclusive eu vou até me aprofundar um pouco mais nisso, mas o livro, ele termina com restauração e esperança. E aí, os últimos versículos mostram Deus reunindo seu povo novamente, removendo a vergonha, trazendo alegria e habitando no meio deles. E aí, assim, como o mesmo Deus pode ser totalmente justo na sua ira e completamente amoroso na sua misericórdia?
Para muitas pessoas que talvez não vieram a crescer num contexto cristão, isso pode parecer um pouco contraditório, né? Se Deus ama, por que ele julga? E se julga, como pode ser amoroso? Mas é claro, assim, no livro de Sofonias, que o amor de Deus não é indiferente ao mal. E o contexto histórico da época ajuda a compreender muito bem isso. Porque Judá não estava sendo julgada do nada, não estava sendo destruída por nada. Então a gente via que era uma nação que explorava os pobres, adorava outros deuses, sacrificava crianças. Isso era um dos fundamentos do deus Baal, no sacrifício de crianças. Cometia violência, corrompia e tentava driblar a justiça. Os líderes espirituais enganavam o povo e havia arrogância espiritual. E aí o problema não era simplesmente cometer erros. Uma sociedade inteira normalizando perversidade enquanto diziam estamos bem com Deus. Então a ira de Deus na Bíblia não é simplesmente um acesso de ira humana, algo descontrolado como a raiva humana. E então ele aparece, né, por meio do profeta com uma reação santa contra o mal, justiça contra a opressão, resposta ao pecado persistente, correção de uma corrupção, destruía pessoas. E um exemplo assim que eu posso dar, que talvez vai ajudar os não crentes a entenderem, é que se uma pessoa vê abuso, tráfico, violência, corrupção, crueldade, e não sente uma indignação, nós chamamos isso de frieza. Então, imagine Deus vendo séculos de injustiça e simplesmente dizendo, tudo bem, não importa. Tudo certo, galera, tudo certo. Isso não seria amor, isso seria indiferença. Na Bíblia, o julgamento de Deus existe justamente porque ele leva o mal a sério. E no final do 3º capítulo de Sofonias, há um louvor a Deus. E parece ser tão engraçado a gente ler tudo aquilo que Deus faria com o próprio povo dele e em seguida ter um louvor. Então o mesmo Deus que iria destruí-los deveria ser louvado. E por que louvar um Deus assim? E eu respondo que é porque o juízo não é o final. O objetivo final de Deus ao trazer a justiça sobre uma nação, sobre o seu povo, é restaurar, é purificar, salvar, trazer o seu povo de volta. Neste contexto, o povo de Israel, mas agora que Jesus veio, foi oferecido como sacrifício santo e retornou aos céus como santo, como o rei. Nós também somos povo de Deus. No final de Sofonias, Deus não destrói por prazer. A gente vê a promessa dele sendo feita de, então, como eu falei antes, reunir os feridos, restaurar os humilhados, devolver honra, habitar novamente com o seu povo. Isso muda tudo. A ira de Deus bíblica não nasce de uma crueldade. Ela nasce de santidade e justiça. A misericórdia, ela não nasce de passar pano para o pecado. Ela nasce do amor. O que é bom reforçar é que na visão moderna, amor geralmente quer dizer aceitar tudo sem confrontar. Mas, biblicamente, o amor também corrige. Então, por exemplo, um pai amoroso corrige. Um juiz justo pune crimes e alguém que ama protege o inocente. Deus, na Bíblia, ama profundamente, mas também confronta profundamente. E eu achei muito interessante porque esse livro, eu não consegui não fazer uma conexão com os tempos atuais. Porque é um livro assustadoramente atual, Sofonias. É um livro que eu não costumo ler tanto assim, mas tem tudo a ver, galera. Vamos ficar ligado? A gente vê ali em Sofonias que fala como as pessoas estavam espiritualmente mornas.
confiavam nas suas riquezas, eram arrogantes, falavam que Deus nunca faria nada, viviam distraídas, misturavam a fé com idolatria cultural. Isso conversa muito com o tempo atual, com o mundo atual. A gente acha que os ídolos vão ser feitos de estátuas, né, como antigamente. Mas hoje em dia não são mais isso, não é mais isso. Os ídolos são, muitas vezes, o ego, o dinheiro, status, prazer, aparência, poder, ideologias e até a auto-idolatria. E nesse tempo também tem muita gente pensando: nada vai acontecer, Deus não se importa, cada um faz o que quer. Sofonias confronta diretamente essa segurança, essa falsa segurança. E assim, para finalizar, um detalhe muito bonito desse livro. Depois desses capítulos pesados, assim, do que Deus faria com esse povo, Deus termina dizendo: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Mostra que Deus julga o pecado, mas não deixa de amar o pecador, não deixa de amar o seu povo. A gente consegue ver que a Bíblia gira em torno disso, da justiça perfeita de Deus e da misericórdia perfeita de Deus.